Olá, pessoas, bem-vindas de volta ao nosso canal, canal da Agrivato Terapias. Se você não me conhece, eu sou Renilde Santos, a idealizadora e a realizadora da Agrivato Terapias, um espaço holístico e esotérico e de práticas integrativas. A nossa live de hoje, primeira live, né? Aqui pelo YouTube é a primeira live. Estamos iniciando o ano e nada melhor do que eu e a minha parceira de lives, a Luciana Pereira Lima, vamos falar dos planetas regentes, né? Quem irá, quem são, né, os regentes deste ano aqui de 2025. O que esperar disso tudo aí? Então, bora lá para a vinheta e após a vinheta, vamos adentrar nesse assunto bastante empolgante para quem gosta de astrologia. Bora lá? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo aí, minha querida, né? Vai lá saber onde que é, né? E tudo mais. Minha querida parceira de lives. Feliz ano novo, né? Feliz ano Mas novo, dona Renilde Santos. Que apesar que para linda. nós, né? Apesar que para nós astrólogos só a partir do dia 21 de março, né? Nosso ano astrológico começa lá, né? Sim, exatamente. Mas de qualquer forma, seguindo esse calendário gregoriano, então tivemos aí a virada do ano, então é justamente o momento no qual, nós nos unimos numa intenção de escrevermos uma nova página na nossa vida, na nossa história. Então, independente do que você considera aí, a humanidade se movimentou, ou uma grande parte dela, para este novo ciclo. Acho importante a gente trazer também, conforme o nosso combinado, o aniversário ou o dia do astrólogo e o porquê isso é considerado, como é que a gente chegou nessa comemoração, nessa data que é tão importante para a gente. Para quem não me conhece, então meu nome é Luciana, eu sou da Mandala da Lu, um espaço terapêutico, e já vai fazer 2 anos, né, Rê, que a gente faz essas lives mensalmente, falando sobre a astrologia, mas num prisma, num aspecto mais voltado para esse autoconhecimento, para essa expansão de consciência, numa abordagem muito mais terapêutica. Certo, dona Renilde Santos? Com você. Certo, certo. Estou aqui procurando, não consegui achar por que o dia 6 de janeiro, quem foi, né, na verdade, porque a gente sabe, quem foi que estabeleceu o dia 6 de janeiro como sendo o dia do astrólogo? Estou procurando aqui, não achei. Mas dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis, né, Gaspar, Baltazar e Melchior, né? Posso responder a sua pergunta? Pô, ela era uma moça aplicada, né? Fez a lição de casa e tudo mais.
O bom de você ter um sol em Gêmeos é que você vai atrás, né, essas curiosidades te instigam. É, porque ultimamente está tudo Ctrl-C, Ctrl-V, você não acha mais, né, todo mundo fazendo a mesma coisa, e você não acha mais o porquê das coisas, né. Então pode Então, falar. o Dia de Reis, a referência é eles seguiram a estrela guia para poder chegar, né, no Cristo. Quando a gente pensa no que é um trabalho de um astrólogo, é justamente esse exercício de você olhar o céu, de você entender, como é que estes astros, trazem para a gente consciências ou desafios ou nos instigam a ter respostas, e aí é justamente essa consciência de que forma, né, o que está se manifestando em cima, a gente traz aqui para este plano. Então é justamente, são esses homens sábios que conseguiram olhar esse céu, fazer essa leitura e através dela seguir o caminho. Então por isso que a gente tem eles como referência para o dia do astrólogo. É, existe muitas, né, como a astrologia, eu acho engraçado, a astrologia ela é sempre composta de muitas dúvidas, tal, não se tem certeza, eu lembro do meu professor dizendo que não se tem certeza se foi exatamente no dia 6 de janeiro que visitaram o menino, né, Uhum, sim, recém-nascido. Né? Não se, como assim não se tem certeza que Jesus nasceu mesmo dia 25 de dezembro ou não? O tem mais bastante importante de tudo controvérsia. enfim, controverso, não existe uma egrégora É, formada que a gente comemora dia 25 de dezembro, o nascimento da criança, e dia 6 de janeiro, como a visita dos Reis Magos à criança, levando os presentes muito importantes. Levaram ouro, levaram mirra, né? Levaram é. bastante coisas. E também um óleo essencial, óleos essenciais, um só não, vários óleos essenciais, né? que, que eram muito Hum, importantes, né? Um deles é o vetiver, que é caríssimo também, né? E é peso de ouro, né? Bem caro mesmo. uhum, Né? Então levaram os presentes ao menino. Então ficou essa egrégora, né? Como a Lu bem expôs, né? Que diz a lenda que eles foram ali se guiando pelas estrelas e tal, assim como a gente também faz essa guiança, né? No mapa astral das pessoas que nos procuram. Então ficou estabelecido como dia 6 de janeiro o Dia Mundial do Astrólogo, que é bem interessante, né? sim. Porque há uma semelhança no trabalho de astrólogo com esse desempenho dos magos, né? Dos reis magos, que diziam que eles eram magos também. Né? E se a gente for destrinchar essa história, tem bastante coisa interessante, porque dizia que cada um era de uma nacionalidade, né? Cada um representa uma raça, e veio aquela história da, Continente. Uhum, sim, então tem todo um histórico, e não é isso que a gente veio falar. Então, em homenagem a esse dia do astrólogo, sendo eu e Luciana astrólogas, né, eu nunca deixo passar, porque se existe uma profissão, uma das minhas profissões que eu tenho muito orgulho, apesar de já ter ficado de bode com a ah, astrologia, né? É uma relação de amor e bode aí, a gente já ficou meio brigada, né? E é interessante, né? Hoje não é só o dia em que as nossas tias e irmãs e avós faziam as coisas gostosas, né? Porque tinha a rosca de reis, o bolo de reis, né? Não é só o dia da gente desmontar os enfeites de Natal, né? Também é um dia muito importante. Né? Para a Igreja Católica, por exemplo, é muito importante, né? O dia que o menino foi visitado pelos reis, né? sim. Então, Eu fico pensando, justamente essa questão.
do quão importante é a gente continuar contando as histórias. Porque nem sempre na hora que a gente pesquisa aí na internet, as respostas vêm de pronto, mas se você cresceu escutando histórias, exercitando esses entendimentos que essas histórias nos trazem, você vai ter muito mais possibilidade de se movimentar na vida. Porque você desde sempre está sendo instigado a esses raciocínios, a essas conexões. Quando a gente pensa, né, em pessoas de lugares diferentes que conseguiram olhar para o céu, entender a mensagem e juntos chegaram, neste ser tão especial e que é referência para a gente, o quanto hoje em dia nós, como humanidade, nós paramos para observar e para poder conseguir se abrir para o que está em volta da gente, para as mensagens, para os símbolos, o quanto a gente precisa trabalhar e exercitar tudo isso. Então, quando a gente, final do ano, a gente com os encontros em família, né, em torno desse grande acontecimento, o quanto a gente está ali interagindo e a gente está contando essas histórias. A gente está passando para a próxima geração, esse tesouro que se dá na nossa ancestralidade. Então, quando a gente pensa nessa movimentação do céu, como é que a gente traz isso aqui para este plano, então o que que você enxerga, qual é a consciência que você tem e o quanto você consegue contar isso, passar isso, e daqui a pouco você percebe, que você conseguiu movimentar e que isso está sendo passado para frente, para outras gerações, e isso é uma forma de você se tornar eterno, porque essas histórias, elas são atemporais. Sim, né, a gente repetindo isso sempre, né? É aquela coisa que você falou no início, né? O que está em cima está embaixo, né? A gente com essas Uhum, comunicações interessantes, né? Eu gosto muito dessas histórias, né? Depois a gente vai falar sobre os mitos dos planetas regentes que a gente vai falar. Eu acho muito interessante a gente fazer analogia com as nossas coisas, né? Na Bíblia tem uma frase muito bonita que fala sobre o nascimento de Jesus, que fala que o verbo se tornou carne, uhum, né? Então, às vezes eu fico imaginando, é uma coisa até que me arrepia, um ser de uma grandeza tão impressionante, né? Aceitar vir entre nós de uma forma assim tão simples, porque ele veio entre nós numa personalidade assim tão simples e era um ser tão grandioso, né? Que uhum, era Jesus, né? Então assim, não, não, aí veio assim, né? A não vaidade, o ego, essas coisas todas, ele veio totalmente desprovido disso tudo e um ser de uma inteligência, de uma potência muito grande, né? Tinha um poder de cura no toque, um monte de coisa, e se ensina o tanto de coisas que nós temos que exercitar em nós ainda, né? Pela simplicidade, pela humildade do ser tão importante e que há quase 3.000 anos depois a gente ainda continua falando e reverenciando ele, né? Apesar de toda essa roupagem comercial, a gente consegue abstrair o mais importante dessa história toda, se reunir em família, né? Comendo aí o peru, seja lá o que for, né? Comemorando em família, mas lembrando do ser mais importante,
que a gente tem que reverenciar nessa data. Eu queria pegar uma reflexão do que você trouxe para já fazer um gancho com com Júpiter, né, que é um dos regentes para esse ano novo astrológico que se dá em março. Eh, Na hora que você traz, a grandiosidade de Cristo e como ele se mostrava e chegava para todos de uma forma simples. Quando a gente pensa em Júpiter, que é esse caminho a ser percorrido para que você, seja o seu próprio mestre, então que o que vo quais os trabalhos internos que precisam ser feitos para que você encontre as suas próprias respostas, é essa busca da sabedoria. E quanto mais sábio, mais simples. São coisas que com consciência, com entendimento, a gente vai aprendendo a escolher para poder praticar na nossa vida. Então, quando a gente pensa num ano que vai ser regido por Júpiter, eu já queria instigar um pouco essa reflexão e passar a bola para a Rê, para que ela fale para a gente um pouquinho da mitologia, para a gente ir costurando um pouco essas ideias do que a gente pode esperar ou vislumbrar ou movimentar neste ano com este regente. Segundo a mitologia, ele pertence, né, Zeus, que é Júpiter, né? Zeus para os gregos e Júpiter para os romanos, mas eu acho interessante que de uma nação para outra foi acrescentando mais coisas e foi enriquecendo mais esses deuses, né? São os mesmos deuses, só troca o nome, mas enriqueceu um pouco quando ele foi para o romano, né? E, e quando falando sobre ele, ele pertence à terceira geração, né, de pais. Aí você vê uma evolução dentro desse patriarcado, né, que é bastante interessante. E é uma história, né, que sempre tem um oráculo que fala que vai ter um filho que vai destronar, né? Então foi assim com Urano e Saturno, né? Que é filho de Urano e é o pai de Zeus. E foi assim com Zeus, com Saturno, né? E aí o que acontecia? O Saturno, da mesma forma que Urano, devorava os próprios filhos. Né? E a mãe ali, né, deu uma enganada e conseguiu salvar Júpiter, né, para que não acontecesse isso. Mas aí com o tempo, quando ele teve, aí ele fala dessa sabedoria, esse entendimento, de quem ele era ao que ele pertencia, aí quando você tem esse entendimento, essa sabedoria, você tem esse pertencimento. Ele foi reivindicar esse trono, né, que era dele. E aí ele destronou realmente o pai e ele dividiu esse reinado com os irmãos, né? Que ficou os mares para Poseidon, que é Netuno, e Uhum. as entranhas da terra para Hades, que é Plutão, né? Aí eles dividiram, e a parte dos céus que ficou para ele, né? Para Zeus. Né? E ele é o deus da sabedoria, né? Ele é o deus da justiça também. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a justiça de Júpiter. Ele é o grande benéfico, né? Astronomicamente diz que, né, porque ele vem antes da Terra e ele é um planeta imenso, não sei É o quantas maior, né. grandezas, é o Uhum. Ele é o maior maior que tem, aham. do sistema solar.
Então, por isso também que ele é o planeta da expansão. Então, tudo que vai expandir na nossa vida, a gente passa por Júpiter antes, né? E diz que ele protege a Terra, né, astronomicamente, um monte de asteroides, etc., que vem ali naquele percurso, ele acaba protegendo a Terra. Então, ele também é proteção. Por isso que há Hum. uma analogia de Zeus com Deus, né? Muitos falam que Zeus é Deus, porque ele tem essas benesses. Mas eu acho interessante também porque ele, assim como o Vênus, ele também tem bastante histórias, bastante mitos. Ele mostra pra gente também que ele tinha lá os seus defeitos, né? As suas coisas. Então ele é um grande benéfico, ele é um grande benéfico, né? Mas ele também tinha lá as suas nuances, não muito negativas, né? Mas ele também tinha umas nuances bem complicadas, né? Mas não essa história, né? Porque ele era um deus populador, ele veio para popular, né, o mundo. Então, assim, ele teve vários companheiros, né? Vários, e muitos filhos, né? Alguns deles até rejeitados pelas próprias mães, né? E que Apolo que acabou adotando e cuidando dessas crianças, né? Mas as histórias de Zeus são bastante interessantes, né? São bastante interessantes, esse grande benéfico, né? E no nosso mapa astral, já querendo adiantar, depois eu passo a bola para a Luciana, no nosso mapa astral, ele marca uma fase bem interessante, que é a fase da adolescência, né? Se a gente vai falar de expansão, é aquela fase que nos joga ao mundo. A gente aprender algumas coisas, fazer algumas triagens, né, Lu? E depois a Sim. gente ter o crescimento, né? E a nossa expansão interna. Quando a gente pensa quando a gente pensa em Júpiter, onde nós temos Júpiter no nosso mapa natal, é a marca do nosso Dharma. Dharma no sentido de uma lição, de um lugar ali, de um setor que a gente traz uma lição muito bem feita. Quando pensando na astrologia kármica. Então, onde nós temos Júpiter no nosso mapa é justamente, esse ponto que tem um fermento. As coisas vão se expandir, vão crescer. E quanto mais, consciência e entendimento nós temos desse setor, usá-lo para que a gente promova as verdadeiras revoluções internas. Então, na hora que a gente pensa num ano que vai ter essa regência, como é que a gente vai lidar com essa força, como é que nós vamos usar isso para que a gente possa se conhecer mais e mais, para que a gente possa assumir as rédeas e ter essa fluidez no nosso caminho. Como é que a gente traz luz para o que a gente está vivendo, para ter o maior, entendimento do nosso propósito, como é que a gente consegue estabelecer formas e caminhos para que a gente possa se ligar e se religar a uma energia superior. Fiz várias perguntas já trazendo um pouco o que é esse trabalho interno, porque são essas perguntas que vão nos movimentar internamente para que a gente comece justamente na busca ou ajustando o nosso radar para que tenhamos respostas. Quando a gente pensa num ano com essa regência, é justamente essa busca por um conhecimento que precisa ser praticado.
para que não seja uma coisa supérflua ou efêmera, mas o que eu posso escolher ou o que eu escolheria para que eu possa cada vez, me lapidar ou estabelecer essas forjas da melhor forma. Porque quando a gente pensa no mito que a Rê trouxe, quando era Saturno como o grande soberano aí da história, que depois foi destronado pelo filho, que que é Júpiter, a gente saiu de uma fase de restrição, de contenção, e aí a gente veio para uma de expansão. Mas diante disso, como é que a gente encontra esse meio do caminho para que a gente também não seja, não seja essa força que também acaba destruindo de tanta empolgação que é o negócio. Então como é que a gente acha e pratica esse meio do caminho? O que que você acha, Rê? Eu acho que o conhecimento e a sabedoria são as chaves. Né? Não diz que o conhecimento nos liberta, Uhum. né? Então, a partir do momento, né, que porque diz a lenda que ele foi criado por empregados do palácio, né? Outros dizem, né, as lendas elas vão mudando. Outros dizem que ele foi levado para uma caverna e dentro dessa caverna. Quando a gente vê os mitos dos heróis, todos eles saíram de uma escuridão total para uma iluminação, né? Dessa luz, o sair dessa caverna é a iluminação do espírito. Então, ele foi criado sem saber realmente o que ele era, mas com o tempo, eu acredito que ele foi tendo acessos a quem realmente ele era, né? Que ele era o filho de Saturno, que era o rei, e o que acontecia antes, né? E por que não aconteceu com ele? Ele deve ter ido atrás dessa história, né? Foi ter com a mãe, né? O que aconteceu realmente. E aí, a partir do momento que você tem conhecimento, você tem autoconhecimento, você sabe quem realmente você é, né? Aí sim você tem, você pode ver ali, né, o que você pode fazer ou não, né, dentro deste caminho, né? E assim, essa história também, né, ele também repetiu a mesma coisa, porque ele também teve, é história para outro momento, né? Ele também teve, né, sobre o oráculo, é lógico que no caso dele já foi bem mais leve, e ele foi o último, né, que teve, olha, cuidado com seus filhos que eles vão te destronar, etc, etc, né? Com ele foi bem mais leve, não foi tão pesado como essa história de Saturno e de Urano também, que foi bastante pesada, né? E Saturno também destronou o pai, que é o pai de Zeus, né? O avô, né? Destronou o avô de Zeus, né? Que era Urano. Então, e muito pesada essa história, né? Que o oráculo falava que era para ter cuidado com os filhos, e por isso que eles, né, acabavam devorando os filhos e tal, né? É bastante complicado isso, né? E traz eu acho que traz uma conversa assim de que eu não reconheço o que vem de mim, né? E ele já quebrou isso, né? Quando ele vai atrás da própria história e ele constrói uma história totalmente diferente, né? Por isso que Saturno em Sagitário, quando a gente tem no nosso mapa que fala do karma, ele diz que a gente pode fazer uma história, né? Quando é essa encarnação, a gente pode fazer uma história diferente. Aí eu estou falando de Sagitário porque é regido por Júpiter, eu falo que deve trazer essa energia, né? Então, Júpiter construiu uma história diferente quando ele foi lá e destronou o pai e ele acabou dividindo, ele não ficou só para ele acabou dividindo o reino para os irmãos também, que de uma certa forma foram injustiçados, né?
Ele podia ficar com tudo só para ele, não podia? Ele tinha um reino todo que ele dominou, né? Juntamente com os titãs, diz a lenda, né? Ele se uniu, que também eram irmãos dele, né? Se uniu aí e acabou, né? É bem interessante. Quando a gente pensa nesse mito, essa forma, com a qual ele vai atrás da própria história, eu entendo que a grande chave para o que nós vamos viver aí no nosso ano, e para que a gente entenda o que é essa energia de Júpiter, é justamente quando a gente vai atrás da nossa história, quando a gente se apropria da nossa história, quando a gente aceita o que nós somos, é na hora que a gente consegue fazer esse encaixe, a gente faz as pazes, e aí a gente consegue ter esse senso de pertencimento. Acho importante, Rê, na hora que você fala dessa questão dele ter destronado o pai e ter compartilhado depois esse trono, porque a forma como ele destronou esse pai, né, tem várias histórias, uma delas é que ele deu um remédio lá, uma espécie de veneno, e aí, Saturno, Cronos, começa a vomitar os filhos que ele tinha Filhos que ele engolido. devorou, né? Exatamente, e aí esses filhos depois, que o ajudam a reinar. Quando a gente pensa, como é que Saturno chega ao poder, eh, os pais dele eram Gaia e Urano. E Urano, ele copulava incessantemente, incansavelmente, e chega um momento que Gaia já não estava mais dando conta da história. E aí ela começa a falar com os filhos lá, e aí Saturno se comove com a dor da mãe. E aí ele vai lá e castra o pai. Ele vai e castra Urano, então essas genitálias caem no mar, deste movimento nasce a Vênus, que também é uma das regentes do ano de 2025, que é justamente, no nosso mapa ou na astrologia, que traz para a gente esse senso ou esse entendimento do que é valoroso, de quais são verdadeiramente as nossas riquezas. Eu gostaria de fazer uma provocação para você e para todos, no se no sentido desse raciocínio dos 2 regentes para 2025, que é Júpiter, né, esse grande benfeitor, e a Vênus, que é a pequena benfeitora, mas que para mim a maior riqueza é justamente você viver uma sabedoria. Então eu entendo que a tia e este sobrinho, eles estarão de mãos dadas nos instigando durante o ano nessa busca de entendermos e de vivermos e compartilharmos a nossa história. O que que você acha, Rê? Concordo plenamente com você, né? Então só vai ter acesso, né, se a gente voltar, né, para essa mitologia, só terá acesso a essas benesses, porque se a gente for olhar, são dois regentes muito benéficos, o grande benéfico, que é o sobrinho, e a pequena benéfica, que é a tia, né? Então só vai ter acesso a essas benesses quem cumprir com a lição de casa. E quais são as lições de casa? Primeiro, o autoconhecimento. O segundo, o conhecimento de um todo. E você estava falando aí
que a gente, né, volta essas histórias, né? Ele teve conhecimento, ele que eu falo é Júpiter, teve conhecimento dessa história toda e ele resolveu reescrever essa história de uma maneira diferente, e aí a história mudou, depois dele já não existe mais isso. Ele passou por isso, que depois ele foi numa paranoia dele foi mais leve, né? Perto do que foi para mim, o que é com Saturno e Corano é bastante pesado, né? As Uhum, histórias deles, né? O que veio para mim é uma frase de Bert Hellinger, que fala, né, gente, nas constelações familiares, que fala, né, que quem não conhece o seu passado está ali sujeito a repeti-lo, né? Então é uhum. interessante a gente crescer, modificar e reescrever nossa história de uma forma diferente, E quando né? você traz que a história de Urano e de Saturno foi mais pesada, mas justamente, pelo que eles viveram e por estes ensinamentos que a de Júpiter já foi menos, e aí depois já não tem mais esse padrão. Então quando a gente pensa nessa energia ancestral, o quanto os nossos ancestrais tiveram e foram desafiados, viveram coisas muito densas, para que hoje a gente pudesse ter esses entendimentos, e aí a gente não precisa mais repetir isso. A gente não precisa viver e reviver todas essas dores para que a gente possa ter essa fluidez na nossa vida. Então, eu entendo que a grande sabedoria é justamente, estar em paz com a tua história e através dela, o que você está escrevendo hoje, né? Qual vai ser a marca ou como é que você vai ser lembrada? Porque você é a responsável, o responsável por essa construção. Exatamente. E para a astrologia são os planetas benéficos, né? E depois ali, quando a gente passa Saturno, Urano, Netuno, Plutão, né, Marte também, né, são planetas maléficos. Né? Uhum, Não sei se por conta da dualidade, né, porque eles podem ser benéficos, tem um lado bom e tem um lado ruim, talvez porque é mais aparente a parte negativa desses planetas. Né? Mas mesmo sendo, na minha opinião, mesmo sendo dois planetas abençoados, planetas de bênçãos, eles têm o lado negativo. Né? No caso uhum. de Júpiter, é o excesso. Você tem que tomar cuidado para não cometer excessos, em todos os sentidos, né? Quando a gente pensa nessa expansão, o que que a gente está escolhendo expandir? Porque são Exatamente. escolhas, e essas escolhas dependem o quê? Da nossa consciência. Então, e esta consciência depende do quê? Do quanto você se conhece. Aí a gente volta para o mesmo ponto. Quando a gente pensa na Vênus, e até tem aquela imagem linda, né, de Botticelli, que ela está saindo de dentro de uma concha, aquele feminino perfeito, né, desnudo. Só que quando você pensa nesse feminino como sendo essa pérola que está saindo da concha, a pérola só nasce se tem atrito. Então precisa ter desafio para que você efetivamente saiba, perceba o que é valor. Porque se você não tem esses paradoxos, essas polaridades, como é que você distingue? Exatamente. Se você não sabe o que é bom ou ruim, né? Então, é por isso que Júpiter é esse planeta que joga a gente para o mundo. Né? Diz que o primeiro retorno de Júpiter é com 12 anos, né? Ele dá a volta
um zodíaco inteiro de 12 em 12 anos. Então, nosso primeiro retorno de Júpiter é aproximadamente ali com 12 anos. Então, para a astrologia, você entra na adolescência com 12 anos. Então, é aquela coisa de você ter acesso a grupos, a outras informações, né? Para você ir ali sabendo distinguir para montar essas informações dentro de você. É muito Né? interessante até essa imagem que nos traz de você, né, vai para os grupos, mas é uma forma de você olhar lá fora, ter esses entendimentos para depois você saber classificar internamente. Então, quantos caminhos precisam ser percorridos, quantas coisas a gente precisa conhecer através desses espelhamentos, né, dessas filosofias, teosofias, religiões, para a gente poder perceber, qual é a nossa luz ou o quanto a gente precisa se lapidar para entender essa luz, para esse verdadeiro autoconhecimento, para essa mestria. Então é um trabalho sempre, tem um ponto de chegada, mas estamos no caminho. Esse entendimento, essa busca do conhecimento não cessa, né? Não cessa nunca, né? A É, gente até conseguir reescrever a nossa história, né? o que eu queria deixar, Rê, como uma mensagem aí para o dia do astrólogo, e como mensagem para esses regentes, né, do nosso ano astrológico, como é que a gente pode alinhar essas informações, é justamente a gente ter este olhar para o céu, ou este olhar para coisas das quais a gente sabe que a gente pode aprender, mas a partir do momento que a gente se abre para a vida, a gente se abre para o novo, e estes aprendizados, para que eles efetivamente se tornem algo praticável, a gente precisa, ajustar, traduzir para o que você trouxe como essa simplicidade deste ser tão grandioso que foi Cristo, que ainda nos dias de hoje, ele é um modelo de conduta para a gente. Então quando a gente pensa, nesses regentes, como é que a gente vai dar valor, como a gente vai mensurar valor para alguma coisa, se a gente não tem esse olhar num primeiro momento, de contemplação, depois de identificação, para que a gente possa poder escolher para a nossa vida. Então que nesse novo ano a gente possa se abrir de várias formas, possamos percorrer vários caminhos, para que cada vez mais a gente entenda e a gente traga para cada um de nós essa responsabilidade dos verdadeiros valores. E isso é consciência, isso é justamente, este caminho de autoconhecimento. Com certeza. É através disso que a gente consegue fazer essa conexão e conversão, né? A gente consegue acessar essas benesses aí, Sim, né? Se mantendo com essas condutas, né? Então, primeiro de tudo, autoconhecimento, acho que é o primeiro passo, né? O segundo passo é buscar conhecimento de um todo, né? Depois, o terceiro passo é ser justo, né? A ponderação ali, né? A gente a justiça de Júpiter, né? Por que, que ele é, falando rapidinho, por que, que ele é o deus da justiça também? Porque tudo que era decisão, que precisava de se tomar, é levado a Zeus.
Ele que decidia, né, o que podia, o que não podia ser, o que devia, o que não devia fazer. E aí o que ele falasse era uma ordem, ficou ali e tal, ninguém contestava o que ele dizia. Então, ter essa ponderação também a gente tem que ter, né? O que é bom e o que não é bom para nós. Porque senão, eu acho, né? Porque a gente tem essa alquimia astrológica aí, né? Júpiter e Vênus, senão a gente vai tender para o lado mais fútil dessa Vênus, ou para o lado mais exagerado desse Júpiter. E está gastando energia à toa. E também termos um entendimento que essa questão da justiça, ela advém de uma consciência. A gente só pode decidir alguma coisa a partir do momento que a gente entende ali. E aí você pode, né, ter as normas, ter as leis, sim, mas de qualquer forma você precisou pensar e ter consciência, para poder ter o crivo para decidir. Exatamente, exatamente. Então, acredito que fazer toda essa, a minha mensagem, né, para esse Júpiter e para essa Vênus desse ano. Eu acredito que se a gente tiver todo esse entendimento, vai ser um ano de muitas bênçãos e de muito crescimento para a gente. Vai ter que ter essa consciência que a Lu falou. Caminhemos. Bora lá, né? É um ano que promete. Tem desafios? Tem, né? Se não fosse assim, não nasceria a pérola, né? E Que é é essa Vênus. justamente no desafio que a gente tem a oportunidade do maior crescimento. Exatamente. Então que a gente possa sair desse mar de possibilidades, que aí a gente já pensa, né, neste Júpiter, né, nessa expansão toda, então que a gente possa sair desse mar de possibilidades, mas justamente por estes desafios, a gente firme o que realmente é valoroso e a gente possa viver essas escolhas. Exatamente. Certo, dona Renilde Santos? Certo? Muito Gratidão, né? Gratidão pela sua participação, por estarmos mais uma vez juntas aqui. Só deixando dois avisinhos. Dia 11 nós temos aqui o Labirinto da Oca, que vamos fazer aqui na Agni juntas. Então, está convidado, né? Maiores informações, está aqui nossos contatos na descrição do vídeo, é só nos chamar. E também mais adiante a gente vai falar, né, sobre aquela live lá nossa, né, a visão terapêutica da astrologia. Vamos falar do signo de Capricórnio. É isso. Então, muito gratidão a todos. obrigada. Bom ano para todos, para a gente. Rê. Super Assim beijo. é. Até a próxima, gente. Obrigada. Beijo, até mais. Nada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.